Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros chegaram a Manaus para avaliar os impactos da forte seca que atinge o estado. O governo federal garantiu o repasse de 138 milhões de reais para a realização de ações como a dragagem dos rios. E um aviso chamava a atenção para a tragédia. Há 9 anos, um relatório indicava os riscos de deslizamentos e do afundamento da vila que agora desapareceu no Rio Purus. A Polícia de Minas encerra investigações sobre a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça em 2021. Começou esta semana a valer a transferência de voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão. A meta é aumentar o movimento no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de ventos que podem passar dos 100 km por hora. Também alerta para tempestades na região sul do país. O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou o primeiro foco no Brasil de gripe aviária em mamíferos. A confirmação foi em leões marinhos, no Rio Grande do Sul. A Real Academia de Ciências da Suécia anunciou hoje os vencedores do Prêmio Nobel de Química. Um francês, um russo e um norte-americano. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Em meio à impressionante seca que atinge o estado do Amazonas, chamou a atenção esta semana o desaparecimento quase que por completo da Vila Arumã, às margens do rio Purus, no interior do estado. É uma vila a mais ou menos 6 horas de barco da capital Manaus. Pois acredite, autoridades já sabiam dos riscos deste fenômeno, definido como terras caídas, que aconteceu no último fim de semana, e sabiam disso desde 2014. O leito do rio simplesmente engoliu dezenas de casas, 2 mortes já foram confirmadas e continuam as buscas pelos desaparecidos. Mais de 40 casas foram simplesmente engolidas pelo que um dia foi o caudaloso rio Purus, agora praticamente seco. Há 9 anos, um relatório do Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energias, já indicava o que definia como uma cicatriz de 90 metros no solo do povoado. Naquele relatório estava uma análise científica que antecipava, que deixava claro que um imenso deslocamento de massa estava acontecendo. O alerta veio acompanhado desta foto e da observação de que a área se concentrava ali no meio daquela cicatriz em dias de chuva. Deixava claro que já havia risco de desabamento e soterramento na região. A vida seguiu normalmente na vila, até que no fim de semana o pior aconteceu. Para a surpresa de todo o Brasil e aparentemente para a surpresa até daquelas autoridades que tiveram acesso e talvez não deram a devida importância ao relatório. O documento também destacava que o solo argiloso da região, no município de Beruri, é mais vulnerável a ações erosivas provocadas numa região de curva de rio. Uma região que está a 6 horas de barco da capital Manaus. O relatório aponta que naquela época a povoação já tinha sinais de instabilidade no solo, principalmente quando chovia, e foi finalizado com o acompanhamento da Defesa Civil. Hoje é um documento que está disponível no site do Serviço Geológico do Brasil. Uma caravana de ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegaram hoje a Manaus para avaliar os impactos da seca na região. O governo anunciou medidas para todo o estado do Amazonas, entre elas o repasse de 138 milhões de reais para a dragagem de rios. O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a antecipação do pagamento do auxílio estadual. O pagamento, que é feito todo dia 15 de cada mês, vai ser antecipado para esta sexta-feira, dia 6 de outubro. A antecipação do auxílio estadual de R$ 150 vai ser realizado para ajudar 300 mil famílias atendidas pelo programa. O dinheiro deve beneficiar parte das pessoas atingidas pela seca histórica. A estiagem no estado já afeta 200 mil pessoas de
50 mil famílias. A seca histórica no estado do Amazonas tem provocado deslizamentos de terra, mortes de animais e esvaziamento de rios. Dos 62 municípios do Amazonas, 65 já declararam situação de emergência por causa da seca. A estimativa do governo é de que 500 mil pessoas tenham sido afetadas pela estiagem. O vice-presidente da República e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e 6 ministros cumprem agenda hoje no Amazonas. Entre as medidas anunciadas está a liberação de 38 milhões de reais para fazer a dragagem de 8 quilômetros do Rio Solimões, entre as cidades de Benjamin Constante e Tabatinga. Outros 100 milhões de reais vão ser empregados na dragagem de 12 quilômetros do Rio Madeira. Depois de uma terça-feira de confusão com a greve dos metroviários, ferroviários e até de servidores da Sabesp, os sindicatos que representam essas categorias decidiram pelo fim da greve em São Paulo. A quarta-feira foi de movimento mais perto da normalidade em São Paulo. Terminada a paralisação que durou 24 horas, todas as linhas do metrô e todas as linhas de trem entraram hoje, desde a madrugada, em operação na maior cidade do país. Com o fim da greve, voltou à normalidade também o sistema de rodízio no trânsito de São Paulo. No caso de hoje, quarta-feira, a circulação do trânsito de veículos esteve restrita para aqueles com placas de final 5 ou 6. E com este outro ritmo, sem greves na cidade, as tarifas dos carros por aplicativo também retomaram a normalidade nos preços, sem os valores exorbitantes que chegaram a ser cobrados ontem, num dia em que parte da cidade esteve sem a circulação de trens e metrôs. Com o caos da terça-feira, a cidade chegou a ter 767 quilômetros de congestionamentos e lentidão no início da noite. Nesta quarta, apesar do retorno das operações, o metrô teve problemas registrados na linha 9, Esmeralda, concedida à iniciativa privada. Também houve lentidão na linha 2. Houve falha no sistema pela manhã e, de acordo com relatos de usuários, das 8 às 8h49, as portas não fecharam na estação Vila Prudente e passageiros ficaram todo esse tempo parados. A retomada de operações por lá ocorreu com velocidade reduzida entre as estações. Essa semana começou a vigorar a transferência de voos do aeroporto Santos Dumont para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. O objetivo dessa medida é justamente aumentar o movimento no terminal internacional, um movimento que vem caindo, já há vários anos. A mudança gradual veio depois da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, determinar a limitação da quantidade de voos no outro aeroporto do Rio, o Santos Dumont. Num primeiro momento, esse número total de voos para o Rio de Janeiro fica 5% menor. Em agosto, o governo federal assinou uma portaria para estimular a migração de voos para o Galeão. A partir de janeiro do ano que vem, 2024, as operações no aeroporto Santos Dumont ficam limitadas a um raio de 400 quilômetros. Na prática, só haverá voos para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Pampulha, em Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. Mas aqui vale já um adendo, para as exceções. Já há conversas para que voos do Rio a Brasília e de Brasília ao Rio também tenham como um dos destinos o aeroporto Santos Dumont. E a Polícia Civil de Minas encerrou as investigações sobre a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça em novembro de 2021. O caso foi arquivado e a responsabilidade do acidente foi atribuída aos pilotos da aeronave. O inquérito da Polícia Civil declarou negligência e imprudência dos pilotos, que não fizeram contato com outros profissionais para realizar o pouso. Como os pilotos não sobreviveram e não podem ser punidos, o caso foi arquivado. A polícia considerou ter havido homicídio culposo triplamente qualificado por parte do piloto e do copiloto. Homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Segundo o delegado, a investigação descartou várias possibilidades, como falha mecânica, mal súbito ou até mesmo um possível atentado. O acidente aconteceu em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, região leste de Minas Gerais. Além da cantora Marília Mendonça, outras 4 pessoas morreram, incluindo os pilotos. Bom, vamos falar do tempo, A previsão, olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para temporais e ventos acima dos 100 km por hora no sul do país.
Apesar dessa chuvarada que está prevista, o calor continua para grande parte do Brasil. O Instituto de Meteorologia emitiu esse alerta laranja, com os ventos acima dos 100 km por hora, até possibilidade de granizo aí para esses próximos dias. Ainda há o risco, por conta dessas tempestades, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Em Santa Catarina, a chuva já provoca prejuízos. Casas foram destelhadas, alagadas e ficaram sem energia elétrica. A Defesa Civil do Estado já emitiu alerta de risco de enxurradas, alagamentos e deslizamentos. A situação não é diferente no Paraná. Esse alerta emitido pelo INMET indica que as próximas horas e até a próxima segunda-feira será de tempo muito ruim e muita chuva acumulado aí de 140 milímetros entre esta quarta e a próxima segunda-feira. O montante de chuvas que está previsto para cair de hoje até segunda-feira era esperado para todo o mês de outubro, mas devido a uma frente fria que chega ao estado e ao fenômeno El Niño, o clima teve mudança significativa, de acordo com o CIMEPAR. E assim, a média de chuvas para este mês é de 144 milímetros. A Defesa Civil do Paraná já registrou estragos e granizo em algumas cidades do interior. Em Curitiba, a chuva chegou nas primeiras horas desta quarta-feira, acompanhada por ventos fortes e trovoadas. O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, pontuou que a preocupação maior é com queda de árvores e destelhamento de casas. O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, fala das ações da Prefeitura e da Defesa Civil. Nós temos uma previsão de chuvas e ventos fortes para os próximos 5 dias, então eu convoquei essa reunião aqui no meu gabinete, junto com a Defesa Civil e todas as regionais da cidade, as secretarias impactadas, a de obra, saúde, ação social, para que fiquem todos em alerta. Hoje, por exemplo, pela manhã era uma previsão de chuva de 6 milímetros, choveu 20 milímetros em alguns pontos da cidade. Então, nós estamos atentos, porque pode ser que aconteça mais chuva do que está previsto, e 140 milímetros que estão previstos para os próximos dias, que é uma quantidade grande de chuva. Cuidar com o lixo nas ruas, isso é importante para a população, para que não jogue o lixo nas ruas, porque isso faz um grande canal de alagamento, isso é ruim. Então a gente pede a conscientização, mas que a população saiba que nós estamos todos atentos e alertas e que qualquer problema que ocorra durante essas chuvas, ligar para o 153, da Guarda Municipal, 156, o canal oficial da Prefeitura, e também 199 da Defesa Civil, para que a gente possa atuar rapidamente. E as fortes chuvas previstas já chegaram, por exemplo, ao oeste do Paraná, cidade de Cascavel. A Defesa Civil por lá já está se organizando para auxiliar aí a população. Acompanhe. A notícia boa que nós temos, não tivemos registro até então de nenhuma vítima, nenhuma pessoa que se machucou. Existem os prejuízos materiais. Então, o que nós determinamos? Conseguimos colocar 20 equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria do Meio Ambiente, estão nas ruas. Determinei que, primeiro, fazer um levantamento das estruturas que estão abaladas. Pode ser que aquele muro, aquela parede que não caiu, ela possa ser um risco. Então, identificar isso, esvaziar o local em caso de necessidade e, claro, o atendimento às famílias, às casas que foram danificadas, com a entrega de telhas, fazendo com que a gente possa restabelecer a condição de permanência dessas pessoas nessas residências. O que nós não podemos agora é deixar de identificar perigo iminente, aquilo que ainda pode acontecer. Então, a gente chama a atenção da população, você que teve aí a sua casa danificada, cuidado, olha aí se a parede não está com problema, se o muro não pode cair, a mesma determinação que fiz para as nossas escolas do município de Cascavel. O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou hoje o primeiro foco de gripe aviária em Leões Marinhos do Sul, na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro registro da doença em mamíferos marinhos no Brasil. Outros casos em animais da espécie também já foram encontrados no Peru, Chile, Argentina e no Uruguai. Apesar da gripe aviária afetar principalmente aves, outros animais também podem ser infectados. Ainda que as infecções humanas com o vírus da influenza aviária sejam raros, o Ministério da Saúde alerta a população para evitar se aproximar do local onde os focos foram registrados e que não toquem animais doentes ou mortos para evitar o contágio e a disseminação da doença.
Até o momento, o Brasil totaliza 115 focos de gripe aviária, 111 em aves silvestres, 3 em aves de granjas, né? E o primeiro caso já acaba de ser confirmado em animais mamíferos, esse totalmente, né, fora do esperado. Vamos para o intervalo agora, gente. A seguir, você vai ver os vencedores, né? A Academia Real da Suécia anunciou os vencedores do Prêmio Nobel de Química. Essa premiação foi para a descoberta de pontos quânticos que iluminam até os aparelhos mais modernos de TV. Fique ligado, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 5h24 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você, sempre ligadinho na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. No Vaticano começou nesta quarta-feira a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, o 9º sínodo do pontificado do Papa Francisco. Uma verdadeira multidão lotou a Praça São Pedro para acolher os 21 novos cardeais empossados pelo Papa Francisco no último sábado e demais membros do Colégio Cardinalício, que a partir desta quarta-feira terão uma importante missão. Eles serão protagonistas da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, aberta durante a celebração eucarística. Esse é o 9º sínodo do Pontificado de Bergoglio, que durante a homilia refletiu sobre a passagem do Evangelho de Mateus que narra um episódio difícil da missão de Jesus, o momento em que João Batista duvida que ele seja verdadeiramente o Messias. Bergoglio lembrou que, em vez de se deixar tomar pela tristeza, Cristo elevou os olhos ao céu e louvou o Pai por ter revelado aos simples os mistérios do reino de Deus, e disse que os bispos que participam da Assembleia devem buscar agir da mesma forma. Não nos ajuda um olhar feito de estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas. Não estamos aqui para realizar uma reunião parlamentar nem um plano de reformas. Não é para isso. Estamos aqui para caminharmos juntos com o olhar de Jesus. Este é o dever primário do Sínodo. Centrar de novo o nosso olhar em Deus para sermos uma igreja que olha com misericórdia a humanidade. Uma igreja unida e fraterna, que escuta e dialoga. Uma igreja que abençoa e encoraja, que ajuda quem busca o Senhor, que excita benevolentemente os indiferentes, que abre caminhos para iniciar as pessoas na beleza da fé. Uma igreja que tem Deus no centro, que não se divide internamente e nunca é dura externamente. Uma igreja que arrisca com Jesus. Uma igreja que arrisca com Jesus. O sínodo deste ano tem como tema a própria sinodalidade, ou seja, o modo de ser e de agir da igreja. A palavra de origem grega parte do princípio de que este caminho depende de um entendimento conjunto e que as decisões relacionadas à igreja não devem ser tomadas por uma única autoridade, mas nascer justamente das bases. Ao propor esse movimento, Francisco quis dar voz às mais de 1,3 bilhão de pessoas que se declaram católicas no mundo inteiro, e acabou fazendo do sínodo a maior consulta democrática da história da igreja. O processo de escuta começou em 2021 com a etapa diocesana, que ouviu a comunidade católica das dioceses e paróquias ao redor do mundo. Depois veio a fase continental, um momento de diálogo e discernimento, onde foram pontuados os desafios e particularidades de cada continente. É o resultado do que foi levantado nessas duas etapas que vai estar em discussão durante a fase universal do Sínodo, iniciada nesta quarta-feira. Na prática, significa que a conversa com os bispos será o último passo do processo sinodal e não o ponto de partida como acontecia tradicionalmente. Até o dia 29 deste mês, os 464 participantes do Sínodo, dos quais 365 membros, contando com o Papa Francisco, vão debater assuntos que permeiam o dia a dia da Igreja. Em linhas gerais, a Assembleia é articulada em 5 módulos, 4 para discussões e 1 para a síntese dos trabalhos. Cada um desses módulos terá espaço para apresentações, testemunhos e intervenções, que ao final do encontro darão origem ao documento que será entregue à Secretaria do Sínodo.
A Assembleia terá um total de 35 grupos de trabalho, uma grande comunhão de esforços rumo a uma igreja sinodal inspirada pelo testemunho de São Francisco de Assis. Foi ao santo do dia que Deus teria dito: vai e reforma a minha igreja. A nossa Madre Chiesa ha sempre bisogno di purificazione, di essere reparata. A nossa mãe igreja sempre precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados, sempre necessitados de regressar à fonte, que é Jesus, e de nos colocarmos novamente nos caminhos do Espírito para chegar a todos com o seu Evangelho. Francisco de Assis, num tempo de grandes lutas e divisões entre o poder temporal e o religioso, entre a igreja institucional e as correntes heréticas, entre cristãos e outros crentes, não criticou nem atacou ninguém, mas se limitou a pegar nas armas do Evangelho, a humildade e a unidade, a oração e a caridade. Façamos nós assim também. Facciamo anche noi così. Foram anunciados nesta quarta-feira em Estocolmo, na Suécia, pela Real Academia Sueca de Ciências, os vencedores do Prêmio Nobel de Química. A premiação foi para os grandes destaques na descoberta e estudos sobre pontos quânticos, que hoje iluminam até os aparelhos de TV mais modernos. O francês Mondi Bawendi, o americano Louis Bruss e o russo Alexei Ekimov foram anunciados nesta quarta-feira como os vencedores do Prêmio Nobel de Química em 2023 por suas pesquisas sobre as nanopartículas. O júri detalhou que eles foram premiados pela descoberta e síntese dos pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que seu tamanho determina suas propriedades. O Comitê Nobel explicou que estes componentes de nanotecnologia, os menores, agora espalham sua luz a partir de aparelhos de televisão e lâmpadas de LED e também podem orientar os cirurgiões quando precisam remover um tumor, entre muitas outras coisas. Os nomes dos cientistas vazaram para a imprensa sueca alguns minutos antes do anúncio. O vazamento do nome de um vencedor do Nobel é algo raro e a Academia Sueca, que se esforça para que os debates aconteçam em sigilo, pediu desculpas. A Prefeitura de Curitiba anunciou hoje o repasse de recursos para investimentos em hospitais filantrópicos da Rede SUS, no Paraná. São 73,2 milhões de reais que serão destinados para 10 hospitais que integram a Rede SUS de Curitiba. Essa medida vem para destacar e fortalecer o papel fundamental desempenhado por essas instituições, que não só oferecem cuidados médicos de qualidade, mas também acolhem uma grande parcela da população que necessita de atendimento especializado. Eu pude, na sexta-feira, ajustar já como prefeito em exercício, levar o orçamento para a Câmara, que é o orçamento do ano que vem, que a Câmara Municipal de Vereadores vai votar esse ano, já incluindo esses mais de 70 milhões de reais que serão distribuídos por mês aos hospitais filantrópicos de Curitiba. Então, uma ação importante da cidade de Curitiba, garantindo a abertura de leitos que foram abertos com esse recurso no ano passado e nesse ano, e que agora garante para o ano que vem mais um ano até a gente ajustar todas as contas. É necessário que a gente consiga identificar recursos sempre para apoiar a ação, porque temos aí um sistema que acaba sendo bastante caro em razão da tecnologia que se emprega na assistência à saúde. E essa defasagem de dinheiros, né, para fazer o atendimento, a gente pode contemplar um pouquinho com este recurso aí. Este aporte visa apoiar a sustentabilidade econômico-financeira das instituições para que haja continuidade nos atendimentos, considerando o atual contexto econômico, onde há um aumento do insumo e de custos. Todo o recurso é bem-vindo para os hospitais de uma forma geral e os filantrópicos muito especialmente, porque tem um atendimento ao sistema único muito intenso, muito significativo. O anúncio neste momento, de forma que os hospitais possam se programar para o próximo ano, colocar isso nos seus orçamentos, é extremamente adequado, né, e permite
um planejamento muito bom para o uso desse recurso. Como vocês sabem, os custos sobem de medicamento, materiais, enfim, contratos nos hospitais, né? Quando a gente recebe um incentivo assim, é louvável. A gente agradece muito. Essa verba adicional permitirá que essas instituições continuem a desempenhar um papel vital na oferta de cuidados médicos de alta qualidade para a população, garantindo acesso universal e igualitário à saúde. A tabela SUS não cobre os custos dos atendimentos e nós não queremos que caia a qualidade para a população de Curitiba e de todo o Paraná, que usa grande parte dos atendimentos também realizados nos hospitais de Curitiba são de todo o Paraná. Cerca de quase 50% das internações, principalmente de alta complexidade, doenças raras, acabam vindo para os nossos hospitais, que são uma referência em saúde. No ano passado eram 4 hospitais de portas abertas que sinalizaram que se não tivesse uma ajuda emergencial, eles poderiam fechar os serviços. E aí quem sofre é a população. Então nós entramos com essa ação de buscar recursos, conseguimos o ano passado e esse ano nós solicitamos a continuidade dessa ajuda de subsídio. O prefeito em exercício anunciou também uma rúbrica para repasses a instituições de apoio à prevenção e ao tratamento de uso de álcool e drogas. Vamos falar de futebol, agora vamos falar de Copa do Mundo e da Copa de 2030. É isso mesmo, ela terá um formato inédito. Isso foi anunciado hoje pela FIFA. Será disputada pela primeira vez em 3 continentes, América do Sul, Europa e África. As sedes vão ser os vizinhos Portugal e Espanha, também Marrocos, no norte africano. Mas o jogo de abertura vai ser realizado em Montevidéu, no Uruguai, como uma homenagem à primeira edição de Copas do Mundo, disputada em 1930. Também haverá jogos da primeira rodada da Copa de 2030 na Argentina e no Paraguai. Após esses primeiros jogos na América do Sul, as demais partidas do torneio serão do outro lado do Atlântico, divididas nos países europeus, Espanha e Portugal, e também no africano Marrocos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira e anunciada pelo Conselho da FIFA. E hoje a gente encerra o nosso Pauta Aberta com imagens da belíssima cidade de Porto Alegre. Só para destacar, gente, essas não são imagens ao vivo, mas a gente está ilustrando aí a cidade que é palco desse grande jogo decisivo entre Inter e Fluminense. Neste momento, chuva em Porto Alegre. Quem está indo já para o jogo já está enfrentando aí essa virada no tempo no sul do país. Mas não importa, todos os apaixonados na expectativa para esse jogão. Excelente fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau! Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia e vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anuncia o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, revela a estimativa de alta na inflação prevista para 2024. Mantém estabilidade nos números para este ano. A taxa Selic, de acordo com a atual previsão, deverá cair mais 1 ponto percentual. Programa Desenrola chega a 126 bilhões de reais em descontos para novas renegociações de dívidas. A forte seca que atinge o estado do Amazonas faz com que uma das principais praias de água doce, a de Ponta Negra, em Manaus, seja interditada na capital. São pelo menos 170 mil pessoas atingidas no estado, 20 cidades em situação de emergência. Começou em 7 estados brasileiros a campanha de multivacinação. A meta é ampliar a cobertura vacinal em relação às ações de anos anteriores. O Prêmio Nobel de Medicina sai para uma bioquímica húngara e para um pesquisador norte-americano por descobertas que garantiram a produção de vacinas contra a Covid-19. No Vaticano, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, repleta de fiéis, anuncia seus novos cardeais. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. É uma estratégia de ação do governo federal que tem início justamente em meio a dias de extrema violência registrada no estado da Bahia. Apenas na Bahia foram 68 mortes violentas em setembro. A estratégia foi anunciada também em meio à difícil crise que envolve a segurança pública no Rio de Janeiro. As forças de segurança, inclusive, já estão a caminho do Rio para ações específicas, de acordo com os eventos registrados no estado que necessitam de maior apoio da autoridade policial. São 300 homens, outros 270 agentes da Polícia Rodoviária Federal. O Rio ainda vai receber 22 carros blindados, um helicóptero e um veículo de resgate. Para a Bahia foram liberados 20 milhões de reais em recursos, também para ações específicas de combate à violência. O novo programa foi anunciado no Ministério da Justiça e lá ficou claro que as ações serão implantadas de forma gradativa em todo o país até 2026. Que o investimento chegará a 900 milhões de reais. A metade do valor já está disponível aos estados a partir do Fundo Nacional de Segurança Pública. A meta para os portos, aeroportos e fronteiras é aumentar o efetivo para que se tenha melhor controle de quem entra e sai do país. Está previsto também desenvolver melhorias na integração entre agentes federais, estaduais e até municipais. E ficou claro também que as ações serão colocadas em prática a partir de um extenso diálogo com estados e municípios, para que sejam inteligentes, eficientes e estratégicas no combate à criminalidade. A estimativa de inflação no país manteve a estabilidade para este ano de 2023. No entanto, para 2024, a estimativa subiu para 3,87%. Os números estão no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. A expectativa de inflação para 2024 passou de 3,86% para 3,87%. Para este ano, a estimativa de inflação ficou estável em 4,86%, mas continua acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central da inflação é de 3,25% este ano e vai ser considerada formalmente cumprida se o índice ficar entre 1,75% e 4,75%. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está mirando neste momento na meta do ano que vem e no objetivo em 12 meses para o início de 2025. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, este vai ser o terceiro ano seguido de estouro da meta da inflação. O que isso significa? Significa que o IPCA fica acima do teto fixado pelo governo. Em 2022, a inflação somou 5,79%. Sobre o resultado do Produto Interno Bruto, que é o PIB de 2023, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento estável, em 2,92% na semana passada. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento da economia do mercado financeiro permaneceu inalterada em 1,50%. Os economistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e também para 2024. Hoje, a taxa Selic está em 12,75% ao ano, depois de 2 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. Para o fechamento de 2024, a projeção do mercado financeiro para o juro básico da economia seguiu 9% ao ano. O programa Desenrola alcançou 126 bilhões de reais em descontos para renegociações de dívidas. Na média, os descontos chegam a 83%. Nesta etapa, 654 empresas participaram do leilão dos débitos. A partir de 9 de outubro, vai ser possível renegociar as dívidas nesta nova fase. No total, 654 empresas participaram dessa etapa definida como leilão, quando os credores ofereceram os descontos pretendidos. Com a finalização dessa etapa, foram alcançados 83% de desconto médio para a renegociação de dívidas. É a primeira vez que se faz uma operação dessa natureza e nós
estamos bastante felizes com os resultados conseguidos. A partir de 9 de outubro, as pessoas interessadas em quitar as dívidas vão poder acessar a plataforma desenrola.gov.br e aderir à proposta de desconto para finalizar o débito. Para ingressar no site e renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no gov.br em contas prata ou ouro. A gente fez uma plataforma bastante amigável que as pessoas podem acessar diretamente do celular. Então é simples para a população se beneficiar desse programa. O que a gente precisa agora é fazer essa informação chegar na população e atrair a população para se cadastrar no GovBR, que é um requisito essencial para a participação no programa. Nessa última fase do Desenrola, 32 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Foram oferecidos 126 bilhões de reais em descontos. O total das dívidas cadastradas foi de 151 bilhões de reais. Com os descontos oferecidos, esse valor caiu para 25 bilhões de reais a serem pagos. As dívidas poderão ser quitadas à vista ou até em 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês, com limite mínimo de R$ 50 por parcela. Se você entra na categoria de faixa 1, né, até 2 mínimos e 5 mil de dívida, você vai poder refinanciar essa dívida com garantia do Tesouro. Mas se você estiver fora desse padrão, você também vai poder se valer dos descontos, obtendo ou pagando à vista, ou obtendo um crédito bancário, ou crédito pessoal, familiar, como as pessoas conseguirem resolver o problema. Foi interditada hoje em Manaus a praia de Ponta Negra, que é o principal balneário da cidade, por causa da forte seca. De acordo com informações oficiais, o mergulho por lá fica perigoso quando o Rio Negro fica abaixo de 16 metros. De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, órgão responsável pela gestão da Ponta Negra, durante o verão amazônico, a praia recebe até 4.000 pessoas nos fins de semana. A medida é temporária e deve durar 90 dias. A interdição anunciada hoje vale apenas para o banho nas águas do Rio Negro. O calçadão da Ponta Negra e o passeio na areia permanecem liberados. Um laudo assinado pelo Serviço Geológico do Brasil, responsável pelos levantamentos hidrológicos no Amazonas, recomendou o fechamento temporário da praia. Isso porque o aumento brusco da profundidade coloca em risco a vida dos banhistas. O documento mostra também que a obra de aterro realizada em 2018 para aumentar a extensão da praia artificial causou superfície irregular. Com isso, houve aumento da profundidade em toda a extensão, o que causa riscos aos usuários da praia durante a vazante. Além do fechamento, o Serviço Geológico do Brasil recomenda a realização de um estudo geotécnico para avaliar a estabilidade do aterro. Especialistas explicam que o fenômeno climático El Niño prolonga a intensidade da seca e também traz consequências do Atlântico Norte aquecido. O Rio Negro em Manaus teve uma queda de nível de 7 metros em apenas 20 dias. A seca do Rio Negro fez Manaus decretar situação de emergência. Com a vazante, lagos e igarapés que cortam a cidade continuam secando. De acordo com a prefeitura da capital, a estiagem afeta comunidades ribeirinhas que sofrem com falta de alimentos e de água potável. Já são, pelo menos, 170 mil pessoas sendo atingidas pela seca que atinge praticamente todo o estado. 20 municípios, 19 mais a capital Manaus, estão em situação de emergência. Além disso, esta seca já paralisou operações de uma das maiores hidrelétricas do país, a Santo Antônio do Rio Madeira, em Rondônia, que é por onde passa o rio e que está com os níveis de vazão 50% abaixo da média. O governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei orçamentária para 2024. O governo do estado entregou nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei orçamentária referente a 2024, que segue agora para a apreciação do Poder Legislativo, onde será votado até o fim do ano. O projeto estabelece a estimativa de receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do Estado, que a partir de 1º de janeiro de 2024 passa a ser executado pelo CIAFIC, um sistema mais moderno de administração financeira. O grande objetivo do orçamento é ele se adequar às outras peças orçamentárias.
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa os princípios, e eu também tenho o plano plurianual. E o plano plurianual, ele teve como meta internalizar o plano de governo do governador Ratinho Júnior. Então, a LOA foi estabelecida com base no que se fixou no plano de governo e a gente teve esse incremento. O governo prevê receitas totais de 65,9 bilhões destinadas ao orçamento fiscal e ao regime próprio de previdência social. Além disso, o documento abrange outros 2,8 bilhões destinados ao orçamento de investimento das empresas públicas e das sociedades de economia mista, totalizando uma proposta orçamentária de 68,7 bilhões, valor que representa um crescimento de 13,5% em termos nominais, em relação às receitas que constaram na LOA deste ano. Nós temos uma coluna vertebral que é o próprio plano de governo, que é o ranking de competitividades, ODS, que dão diretrizes importantes a médio e longo prazo. E nós recheamos, temperamos esse PPA, podendo escutar a população, que é a contribuinte, que é ela que deposita esse recurso, é ela que paga esse tributo. Nada mais justo a gente poder ter essa possibilidade dela se manifestar nos mais diferentes canais. Foi feito audiências presenciais para ouvir as entidades, as regiões. Há um trabalho de regionalização muito forte com o Paraná Produtivos. Todas as regiões foram ouvidas, escutadas e se manifestaram. E também de forma online, Nós tivemos aí também a possibilidade de audiências, de consultas online, onde a população se manifestou. Isso tudo foi colhido, instrumentalizado, colocado dentro do PPA, naturalmente feita uma avaliação criteriosa desse tipo de gasto. E agora nós vamos ter o aperfeiçoamento, com o recorte político, com as demandas também regionais trazidas pelos deputados, que vão poder apontar outras prioridades. E ao final nós teremos a condição de harmonizar todas essas demandas vindas da sociedade, do parlamento, das necessidades do governo, para que a gente possa ter um plano plurianual plural. Começou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em 7 estados do país. Até o fim do ano, esta ação deverá atingir todo o Brasil. Em São Paulo, a campanha começou com vacinação nas AMAs. Na campanha, que começa neste sábado, são oferecidos imunizantes contra poliomielite, hepatites, BCG, tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola, e Covid-19. Mônica aproveitou o sábado para trazer os filhos. Na semana é corrido, porque eles têm aula e eu trabalho, e no final de semana, sábado, ele está em casa e eu chego cedo. Aí dá para vir esse horário. Sempre coloco em dia as carteiras de vacina deles. É justamente este o objetivo do Ministério da Saúde: atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos e retomar os altos índices de cobertura que já foram cartão de visita do Brasil. A campanha continua durante a semana. No próximo sábado, os postos de saúde devem abrir para dar conta da demanda que espera-se deva aumentar com a busca ativa, o apoio das escolas e dos agentes comunitários de saúde. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o Prêmio Nobel de Medicina vai para pesquisadores da Hungria e dos Estados Unidos por descoberta do RNA mensageiro aplicado à vacina contra a Covid-19. E ainda em cerimônia no Vaticano, o Papa Francisco anuncia seus 21 novos cardeais. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de todo o país, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. São 4h38 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. Foi anunciado hoje o Prêmio Nobel de Medicina, um reconhecimento que saiu para uma bioquímica húngara, Katalin Karikó, e para um pesquisador norte-americano, Drew Weissman, pela descoberta que abriu o caminho para o desenvolvimento das primeiras vacinas contra a Covid-19. Prêmio Nobel de Medicina para os pioneiros das vacinas de RNA mensageiro. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman foram condecorados por suas descobertas sobre as modificações das bases nucleicas que permitiram o desenvolvimento das revolucionárias vacinas efetivas contra o vírus. And the vaccines, I don't know if they will change in any way, but I think
Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo, com pessoas que ainda não tiveram a doença. E sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. A tecnologia premiada nesta segunda-feira data de 2005, mas as primeiras vacinas que utilizaram o RNA mensageiro foram desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna contra a Covid-19. O júri considerou que os ganhadores contribuíram para o desenvolvimento a um ritmo sem precedentes de uma vacina durante uma das maiores ameaças para a saúde da humanidade dos tempos modernos. A descoberta já rendeu vários reconhecimentos à dupla, incluindo o Prêmio Princesa das Astúrias em 2021, que compartilharam com outros cientistas. Na Alemanha, as altas temperaturas do verão implacável que atingiu o hemisfério norte até setembro chegaram a matar mais de 3 mil pessoas, só neste ano de 2023. Segundo especialistas, os mais vulneráveis ao calor extremo são os idosos. O levantamento que foi feito pela Agência Nacional de Saúde Pública da Alemanha destaca os números assustadores. Pelo menos 3.100 pessoas morreram no país em consequência do forte calor este ano. A pesquisa revela que a maioria dessas vítimas são idosos, pessoas normalmente com 75 anos ou mais. Além disso, a mortalidade também foi maior entre as mulheres que nos homens. Mas isso pode estar relacionado ao fato de existirem mais mulheres idosas na Alemanha do que homens mais velhos. Apesar do alto número de mortes, o Ministério da Saúde da Alemanha afirmou que a situação poderia ter sido ainda pior, já que neste ano o país lançou um plano de proteção contra o calor, impedindo que a marca superasse os 4.000 cidadãos mortos. O verão europeu este ano, de acordo com a Agência do Clima da ONU, foi o mais rigoroso já registrado na história. E de acordo com pesquisadores, estes são sinais evidentes das mudanças climáticas que estão acontecendo cada vez mais rapidamente. E este calorão definitivamente também vem provocando mais mortes, não apenas na Alemanha, mas em todo o planeta. A Igreja Católica acaba de ganhar 21 novos cardeais. Eles foram anunciados no último sábado, durante o consistório presidido pelo Papa Francisco, o 9º do pontificado de Jorge Bergoglio. Quem conta pra gente é nosso correspondente em Roma, Jucinei Cardoso. Oremos. 21 novos cardeais, 21 religiosos de diferentes partes do mundo que acabam de renovar seus votos diante do Papa Francisco. A posse dos novos purpurados lotou a Praça São Pedro, que ouviu em silêncio as palavras do prefeito do dicastério para os bispos. Somos gratos porque, com esta nomeação, Vossa Santidade nos considera dignos da sua confiança e capazes de expressar um discernimento útil para o complexo governo da Igreja Universal. A partir do seu exemplo pessoal, nos sentimos exortados a procurar a radicalidade evangélica de todas as nossas ações, a orientar o nosso pensamento para uma leitura da Igreja e do mundo que gostaríamos de ver, com um olhar capaz de comunicar o amor e a misericórdia de Deus. Dos 21 novos purpurados, 18 terão direito a voto num futuro conclave para a eleição de um novo Papa. Desta vez, não há brasileiros na lista. Esse é o 9º consistório de Bergoglio, que durante o rito comparou o colégio cardinalício a uma orquestra sinfônica. Nas palavras do pontífice, essa orquestra representa a sinodalidade da Igreja. Uma sinfonia vive da sapiente composição dei timbri dei diversi. Uma sinfonia vive da sábia composição dos timbres dos diversos instrumentos. Cada um dá a sua contribuição, às vezes sozinho, às vezes combinado com outro, às vezes com todo o conjunto. A diversidade é necessária, é indispensável, mas cada som deve contribuir para o resultado final. E para isso, é fundamental a escuta mútua. Cada músico deve ouvir os outros.
Proponho isso de modo particular a vocês, membros do Colégio Cardinalício, na consoladora confiança de que temos como maestro o Espírito Santo. Ele cria a variedade e a unidade. Ele é a própria harmonia. Após a leitura da bula, os 21 novos cardeais prestaram em coro o tradicional juramento feito em latim. Ita me Deus omnipotens adjuvet. Um a um, eles se dirigiram ao Santo Padre para a imposição do barrete, a entrega do anel cardinalício e a atribuição oficial do título. Um novo capítulo do ministério dos recém-eleitos que agora estão mais próximos de Pedro. Grande resultado do Bragantino, que agora é vice-líder, neste momento 6 pontos atrás do líder Botafogo. Todos os comentários sobre essa rodada que tirou o Palmeiras da vice-liderança, agora com o nosso colunista, o Alex Miller. Um abraço para você, Alex, seja muito bem-vindo. O Bragantino está chegando forte, hein? Que alegria, Odilon! Forte abraço a você, a todo mundo da TV Evangelizar, hein? Campeonato Brasileiro pode ter hoje um contorno super decisivo. O Botafogo, se vencer o Goiás em casa, logo mais às 8 da noite, abre para 9 pontos a sua vantagem para o vice-líder, que não é mais o Palmeiras, e sim o Red Bull Bragantino, que justamente venceu o Palmeiras ontem em Bragança Paulista. Se o Palmeiras tivesse ganho, a distância para o Botafogo seria de 4 pontos apenas, o que poderia exercer alguma pressão psicológica ao Botafogo, que vem de derrotas consecutivas na competição. Mas agora, com essa brecada do Palmeiras e até a ultrapassagem por parte do Bragantino, a diferença hoje é de apenas 6 pontos. Só que se o Botafogo vencer o Goiás, o que é uma tendência natural, o Botafogo amplia para 9 e aí dá um passo importantíssimo para seguir administrando essa vantagem em busca de um título brasileiro tão sonhado pela torcida da equipe do Botafogo. Enfim, o Palmeiras com essa derrota com o time reserva cai para a 4ª colocação, o Grêmio fica em 3º lugar, mas o foco todo é a Libertadores da América. Aliás, os 4 semifinalistas da Libertadores entraram com times reservas em suas competições nesse final de semana e perderam. Todos eles, justamente porque o foco principal é o jogo da Libertadores, valendo vaga para a grande decisão. E é óbvio que esse assunto nós iremos tratar ao longo da semana aqui no Pauta Aberta. Tem Sul-Americana também, Corinthians e Fortaleza fazem um jogo decisivo amanhã no Castelão, estádio lotado, mais de 60 mil torcedores. O Fortaleza é favorito, mas o Corinthians tem camisa, tem história e pode ter força também na estreia do técnico Mano Menezes para superar essa situação adversa e conseguir chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Muitos ingredientes no futebol e que nós ao longo dessa semana traremos aqui no Pauta Aberta. Forte abraço, Dilon! A juventude com espírito missionário na luta por um mundo mais justo e fraterno. O Dia Nacional da Juventude foi celebrado no sábado, um momento importante para os jovens de todo o país. Como habitual, este momento o Dia Nacional da Juventude vem para ampliar o tema da campanha da Fraternidade do Ano, que neste ano aborda a fome. Alegria e animação. O evento superou a expectativa dos organizadores. Mais de 4 mil jovens presentes, de 148 paróquias da Arquidiocese de Curitiba. A juventude, ela abraça a causa. E desde o momento que começamos, temperatura alta, juventude alegre, todas as expressões juvenis de Curitiba, uma grande festa de comunhão. E foi bem no estilo jovem mesmo. Acaba Cristo chegou! O Acaba Cristo chegou! O Acaba Cristo chegou! Independente de ser difícil ou não, vale a pena, sabe? De ser fácil ou não, vale a pena estar aqui. Então esses movimentos, esses eventos grandes como o DNJ, eles acontecem para fortalecer a nossa fé. Não foi um simples encontro. Para esse grupo, o Dia Nacional da Juventude foi para fortalecer ainda mais os laços com Jesus Cristo. Agrega muito nesse aspecto espiritual, de convivência com outras pessoas, fazendo novas amizades também, conhecendo outras pessoas e abrindo os horizontes para outros
outros discernimentos, outras chamadas, outras vocações que Cristo vem nos apresentando. E foi por meio de louvores, pregações e terços. E a ADNJ 2023 não ficou só por Curitiba. À tarde, uma surpresa. Além dos 4.000 jovens presentes aqui, o Brasil inteiro conseguiu acompanhar ao vivo a transmissão da missa celebrada à tarde. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, falou sobre o quão importante é a proximidade do jovem com a igreja. Não se pode esquecer, os jovens não são motivo de não podem ser vistos como motivo de preocupação para a igreja, mas como a melhor pronúncia de esperança. A celebração do Dia Nacional da Juventude 2023 fica marcado no coração de cada jovem presente e mostrando que a juventude católica está unida. Momentos muito especiais, muito emocionantes, né? Para todos esses jovens católicos que se reuniram em Curitiba, mas para tantos outros, né, que estiveram reunidos também em paróquias de todo o Brasil. Pauta Aberta desta segunda-feira está terminando. Excelente mês de outubro para você, ótimo fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.